você? Tudo ótimo, obrigada por ter aceito esse convite. Então, queria muito conversar com você. O que é ficar sem tempo? Por que a gente fica sem tempo o tempo inteiro, Aninha? Como que funciona isso? Bem, eu acho que primeiro a gente precisa entender, se a gente vai falar de tempo agora, de contextualizar o momento que a gente está vivendo, que é um momento atípico. Agora, não quer dizer que antes da gente entrar na pandemia, que a gente que sobrava tempo, né? Certo. Eu acho que, na verdade, antes da pandemia, nós estávamos vivendo de uma forma assim, muito desequilibrada, no sentido que o normal virou uma sociedade completamente ansiosa, né? Sim. Entre aspas, sem tempo, correndo atrás do tempo, lotada, né? É uma sociedade que vivia em excesso, né? Então, assim, a gente pode falar, e não é excesso de coisas materiais, é excesso de informações, é excesso de amigos, é excesso de entretenimento, é excesso de... É sempre um a mais, né? É aquele FOMO, aquela sensação de que eu tenho que estar em todos os lugares, fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque venderam uma ideia pra gente que daria para se fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Aquela ideia da Mulher Maravilha, que é a mulher que dá conta de tudo. Então a gente se cobrava demais, tínhamos acesso a tudo e a gente conseguia terceirizar muita coisa. Só que o que acontecia? Estava tendo um grande desequilíbrio desse tempo externo, rápido, imediato, né? Que assim, a um clique de distância, a gente conseguia tudo, né? Que seja uma comida, que seja um filme, que seja um parceiro sexual, ou um entretenimento, uma viagem. E aí, sem perceber, a gente foi tentando alinhar o nosso tempo interno com esse tempo externo. Estou falando antes pandemia. Certo. E o que aconteceu com a gente? A gente adoeceu. A maioria das pessoas estavam doentes. Sim. No fundo, a epidemia do nosso século era a ansiedade. Sim. Pessoas ansiosas, vivendo no automático, tentando dar conta do maior número de atividades por dia. Quanto mais fizesse, mais bem sucedido né? Isso, Porque aí tem a aprovação do nosso eu, a aprovação da família, da sociedade, mas mesmo fazendo tudo, nunca estamos aprovados. Suficiente. Nem para a gente, nem para a sociedade. É isso. Então, o nosso valor estava totalmente atribuído, associado ao quanto mais eu faço, mais valor eu tenho. E dentro disso, a gente, sem perceber, foi exigido cada vez mais da gente. Acabávamos tendo vida muito aceleradas, com muito pouca presença, muito pouca conexão, mas era o normal. Não existia tempo da reflexão e do questionamento. Por que a gente não tem tempo? Porque a gente tem uma dificuldade de priorizar. E a gente tem que entender que não dá tempo, não dá para fazer tudo que a gente quer ao mesmo tempo. E quando eu falo isso, não é num dia. Não dá para a gente alcançar todas as nossas metas e saciar todas as nossas ansiedades ou atender todos os aspectos, né, dos meus eus, que eu tenho vários eus, né, todas nós, numa mesma fase de uma vida ou no mesmo tempo. Eu consigo e tenho chance de tentar alcançar tudo o que eu quero, mas no decorrer de uma vida. Não agora. E a gente sempre acha que eu vou fazer o que tenho para fazer agora, porque aí eu vou acabar. E, na verdade, acho que o maior aprendizado é a gente saber que sempre vai ter outra coisa. Eu vou falar uma bobagem, assim, que acontece comigo. Falo, nossa, preciso só arrumar essa lâmpada que está queimada e eu preciso só fazer isso, só isso. Pronto, aí acaba. Amanhã ou na semana que vem eu acabei tudo. Vão aparecer mais 70 coisas para fazer, né? Eu acho que traz uma paz a gente saber que nunca vai acabar, né? Senão parece aquela coisa assim, amanhã eu acabei e pronto, eu posso ficar deitada. E não vai acabar. Você vai ou inventar coisa para fazer, ou vai vir alguém bater na sua porta e trazer outra coisa para você. Não tem jeito de sair dessa, né? No fundo, o que você está falando é o seguinte, não tem como a gente zerar nossas pendências, porque no momento que a gente zera, amanhã, inesperado, a gente acontece milhões de imprevisibilidades e a gente tem que lidar com outras adversidades. A gente não deixa de ter o nosso valor
se eu for dormir com pendências que eu tinha que fazer hoje. Pelo fato da gente não conseguir priorizar e, de uma forma matemática, não conseguir dar conta de tudo que a gente tinha se proposto, porque é desumano, não tem como, não tem horas no dia, eu passava a minha vida como? Muitas vezes dentro desse lugar de escassez. Nunca é o suficiente. Nunca consigo, não dou conta, não sou perfeita. Aí vem uma Falta. depressão, né? Aí vai para outro lado da ansiedade. Exatamente. Vai para um lugar de falta. E o que é o lugar de falta, cara? É o lugar da escassez. Então, muitas vezes, quando eu acho, né, é a falta. O que é a falta de tempo? Ela também é uma sensação de que está faltando, é escasso. E quando eu estou na escassez, é um lugar de medo, é um lugar de ansiedade, é um lugar que eu estou no futuro, é um lugar onde eu acho que não vai ter o suficiente para todo mundo. Sim. E aí a ansiedade toma conta. Eu acho que é primeiro entender que a gente não é Mulher Maravilha e que tá tudo bem se a gente não der conta de tudo. Não se culpar, né? Não se cobrar. E se porque cobrar. se eu não me cobro, porque se eu me cobro, cara, e eu não vou conseguir dar conta, eu vou me culpar. Eu acho que é mais de 15 anos atrás, eu lembro que eu fui numa terapeuta minha e eu levei a minha agenda, porque a minha agenda, tá até aqui, é sempre uma agenda escrita, né? Sei. E eu levei para ela e eu falava assim, eu estava ansiosíssima, praticamente, não entrando em depressão, mas assim, com uma insatisfação crônica, né? E aí ela falou, na semana seguinte, traz sua agenda. Quando eu mostrei minha agenda para ela, ela falou assim, você tá de brincadeira, né? Nem 3 pessoas iam dar conta do que você colocou para fazer no dia. Então a gente precisa cair na real, né? Primeiro, que existem coisas que vão aparecer no dia que a gente não está esperando. Parece que quanto mais a gente está pronta para não fazer nada porque a gente conseguiu fazer, aí aparece assim os piores problemas, né? Os piores Parece problemas. que assim, quanto mais eu tiver livre, não é? A lei de Murphy. A lei de Murphy. Mas aí o que a lei de Murphy nos mostra? Que a gente não tem controle de nada, né? Nós precisamos ter na manga o espaço da imprevisibilidade, que no fundo é o que está acontecendo com a gente agora, numa escala muito maior. Ninguém está no controle mais. Acabou. De nada. Cada um tem sua profissão, eu tinha as minhas responsabilidades. De uma semana para outra, eu comecei a ser professora das crianças em casa. Eu tive, né, naquela época, o corona, que eu fiquei 20 dias. Então, assim, foi uma das eu limpava primeiras... a casa, fazia almoço. Então, assim, o que aconteceu? A gente assumiu novos papéis dentro desse cenário. Então, aquilo que já era uma loucura, que a gente não dava conta, para muitas pessoas, aumentou ainda mais. Exatamente. Era isso que eu queria, esse ponto que eu queria chegar. Porque, ao mesmo tempo que parece assim, então tá bom, tá todo mundo em casa, então tá todo mundo com mais tempo. Mas, na verdade, é exatamente isso. Você teve que assumir papéis que não eram seus, né? Como da professora, como, enfim, todos que a gente tem assumido. E a gente tem que conseguir dar conta do trabalho, que mudou também. Então, você tá tendo que se redescobrir inteira, não é? Inteira. É isso? Então, é exatamente isso. Então, olha só, eu acho que a gente pode até pegar 2 amostras, cara. Então, uma amostra de mulheres, né, ou de um grupo que adicionou papéis. Então, o que acontece? Ela tem o trabalho dela e, de repente, ela tá, né, num grupo de privilegiados que ela tá podendo estar em casa e tá podendo trabalhar remotamente. Certo. Ela, de repente, tem filhos. Então, assim, os filhos estão em casa. A minha manhã, das 8 às 3, tudo que eu me planejo fazer das 8 às 3, eu já entendi que eu vou conseguir 40%. Acabou. Então, assim, eu estou no meio de uma entrega, ou de um atendimento individual, ou de um texto, ou de um conteúdo. A Estela, o Lucas, ela entra no meio e fala, eu não estou entendendo o renascimento. O que eu faço com isso? Então, assim, a gente virou professora. Aí eu acho, então, assim, aí depois tem isso. Aí a gente tem que quem vai limpar a casa, porque também tem quem limpe a casa, tem quem organize. E, quer dizer, eu sou divorciada, mas quem é casado ainda tem um marido em casa. Então, a gente precisa entender que são momentos únicos, temporários, e que
essa história, para essas pessoas, de falar, nossa, quantos livros você já leu, né? Vira e mexe, alguém fala assim, quantos livros você já leu? Eu falei... Me perguntaram, o que você está lendo na quarentena? Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu li alguma frase, já foi muito, sabe assim? Muito! Porque não está realmente do tempo. Por que está todo mundo lendo e eu não consigo ler, meu Deus do céu? Mas aí que tá, aumentou as nossas tarefas. Por isso que aí, aonde que a gente começa, né? A talvez encontrar algumas soluções. A gente precisa redistribuir as tarefas dentro de casa. Lógico que depende do tamanho dos filhos, né? Se tem um filho muito pequeno, não cada dá, um mas... tem um desafio, né? Diferente. Mas se você tem filhos que já são um pouquinho, tem 6, 7, 8, 10, 15 anos, a gente vai ter que redistribuir e eles vão ter que cada um vai ter ajudar. que assumir responsabilidades. Nós vamos ter que fazer novos acordos aqui dentro. Uhum. Porque o momento precisa eu diria assim, do engajamento de todos nós para que a família possa conviver, né? E estar numa harmonia para não sobrecarregar, e que normalmente sobrecarrega é a mulher da casa. Não, é fato isso. Nós precisamos entender que não adianta eu esperar que a Ana seja aquela Ana que das 8 às 4 trabalhava com eficiência e produtividade. Ela não vai conseguir. Eu tenho aprendido todos os dias, eu não sei se é uma maneira certa de fazer, mas é assim, não ficar com a expectativa, até porque eu li uma coisa sua, você escreveu do novo normal. Eu falei assim, eu quero absorver como se isso fosse virar o normal perpétuo da minha vida, para que eu não sofra com a ansiedade de quando vai acabar. Porque tem gente já planejando o que eu vou fazer quando acabar, eu vou fazer isso, isso, isso. Faz hoje, faz agora, né? Eu acho que isso também atrapalha muito a gestão do seu tempo, porque se você está aqui preocupado hoje, fazer o planejamento de 2021, depois de coronavírus, você vai ficar louco, né? Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa era. Sim. Nós estamos num grupo privilegiados, e aí aqui eu acho que é importante, né, até falar sobre isso, porque essa realidade é diferente da realidade da maioria das pessoas. Sim, desde a enfermeira que está tendo que deixar os filhos, e os filhos com medo se a mãe vai voltar, não vai voltar infectada, né? Não, ou outras, como a gente tem ajudado na fundação, as pessoas estão indo para a rua ver se chegou já a cesta básica. Então, a gente está tendo noção disso, mas a gente está falando de gestão de tempo independente, né? Porque eu tenho pessoas que me seguem de todos os tipos, todas as classes sociais, graças a Deus. Eu adoro, assim, escutar as histórias, responder as perguntas, olhar as fotos delas. E o importante é que essa mensagem que você está deixando aqui hoje, ela serve para qualquer pessoa. Ela serve para homem, para mulher, ela serve para qualquer idade, ela serve para qualquer classe social, porque se você absorver que você tem que viver no momento presente, você vai conseguir essa pergunta até que eu escrevi aqui para te perguntar. Como priorizar? Porque a gente ouve muito. Tem que priorizar, mas, meu Deus do céu, como é que prioriza? Eu acho que é uma pergunta simples. O que é mais importante para mim nesse momento da minha vida? Hoje. E não escolha muitas áreas. Toda essa pandemia está nos levando a nos aproximar, e o que eu falo que é dos bens essenciais, que é das coisas mais importantes, que são a nossa saúde, os relacionamentos, a forma como a gente se conecta com as pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos. Fez com que a gente saísse só de olhar para si mesma, a gente está olhando para o lado. Como a gente cuida do corpo, que eu como, quanto eu durmo, é importantíssimo, é essencial que a gente deva dormir, né, certas horas por dia. Quer dizer, o que ele fez? No momento em que ele trouxe, né, o medo da doença, do vírus, e nos aproximou da morte, na hora o ser humano ele começa a tirar o excesso, o supérfluo, e dar valor àquilo que é importante. Então, como é que eu priorizo? O que é importante na tua vida hoje? É o teu relacionamento? É aumentar a tua renda? É cuidar da sua saúde?
É dar atenção para os teus filhos que estão precisando de você? É. Você comer melhor? Então, escolhe, eu sempre falo, escolhe 3 áreas, mas e olhe lá, e dentro dessas 3 áreas, coloque um objetivo para cada uma delas. É que nem a pessoa fala assim, vou voltar para a ginástica, vou fazer de segunda a sexta. Não faça isso. Redistribua as atividades. E aí entra novos acordos na família. O acordo de todo mundo se abrir, se adaptar, se flexibilizar. Seja o marido que tem que eventualmente ficar um pouco com a criança enquanto a mãe vai fazer as coisas dela. Seja a mãe que vai fazer aquilo que ela não estava acostumada, a do cachorro. Ou o filho que vai ter que limpar a sua cama e arrumar a, sei lá, a sua escrivaninha. Quem é que vai limpar a roupa? E aí, dentro disso, né, não sermos tão críticas e não cobrar tanto, porque não vai sair o ideal. Não dá pra gente ser crítica. Na verdade, cara, a gente tinha que diminuir muito a nossa autocrítica, porque isso, no fundo, é o autocrítico interno, que no fundo é eu diria assim, uma das entidades, né? Essa voz que mora dentro da gente, que corta as nossas pernas para que a gente tenha coragem de fazer coisas novas, que a gente possa explorar, que traz insatisfação, que gera depressão, porque leva a gente em contato com partes nossas, entre aspas, que não são perfeitas. Sim. E dentro desse lugar que eu não me acho suficiente, eu acabo achando que falta alguma coisa comigo. Aí eu começo a ter vergonha de mim mesma, minha autoestima cai e eu não consigo entrar na vida, né, de coração aberto, com coragem. Foca no essencial. Olha nos valores que você quer deixar nesse momento. A gente está se batendo. A casa virou uma comunidade. Pensa nisso, cara. Você encontra cada 5 segundos, você escuta, você sente o cheiro, virou totalmente, né? Viramos um. Viramos um. Então, assim, como é que a gente vive em comunidade? Né? A gente compartilha, a gente colabora, a gente respeita, a gente não fica criticando, a gente é muito mais maleável. E se a gente não entender isso, porque a gente está se batendo, né? A gente se bate na sala, aí você está na cozinha, já tem. As crianças não saem da cozinha. Não, eles ficam perseguindo a gente. Quem tem filho sabe. Você vai para qualquer canto, eles pegam, eles se arrastam. Eu venho para o escritório, eles puxam 2 cadeiras e sentam aqui comigo. Eu falo, ai meu Deus do céu, só um minutinho. Uma palavra que eu gosto de usar muito, cara, que chama autocompaixão. A gente precisa ser gentil com a gente, principalmente nesse momento, que é um momento que todo mundo está falando do novo normal, né? Mas o novo normal está sendo construído hoje. Nas nossas escolhas, nas escolhas que os governos estão fazendo, nas escolhas que a sociedade está escolhendo como novos valores. Então, não precisa ficar esperando quando eu sair. Começa hoje. E as mudanças, cara, elas começam primeiro na forma como a gente enxerga a vida. Aí o meu comportamento muda, porque se eu também for pro novo normal, carregando a Ana antiga da forma como ela via, vai sofrer mais ainda. Vai sofrer mais ainda. Eu acho que quanto mais gente pensando nessa forma, dessa maneira, mais você vai passar para os teus pais, para os teus filhos, para o teu vizinho, para as tuas amigas, e aí mais você vai contaminando todo mundo. Exatamente. Já que a gente está falando de contaminação, né? A gente contamina com essa vontade de ser melhor. Ninguém está falando para ser perfeito, ninguém está falando que não vai errar, mas é enxergar, né? Enxergar, eu tenho falado muito disso, para a gente enxergar o copo meio cheio. É uma coisa assim, quando você estava falando da gente se criticar menos, quantas pessoas, inclusive eu, trazem as críticas que viram âncoras, né? Viram aqueles pontos gatilhos. Gatilhos. Que você, quando alguém fala alguma coisa, você lembra daquilo que seus pais falavam, que você ouviu seu avô falando para o seu pai, e aí você se cobra tanto, né? Se critica tanto. É isso que você estava falando, eu gostei muito, de diminuir o nível da crítica, porque só vai te fazer mal, e você vai passar isso para as pessoas que estão em volta de você. E estar em volta de você não significa que tem que estar na mesma casa, né? Você pode... quantas pessoas... A gente tem oportunidade digitalmente de influenciar
Eu falo, tem gente que manda, ai, Carol, como eu posso influenciar? Sou tão pequena. Eu falo, você influencia o seu lugar, eu influencio o meu, cada um tem o seu papel. E é muito poderoso o tamanho, né, da influência positiva ou negativa que você pode ter através de uma mensagem, através de um comentário, através de tantas, nossa, ferramenta que não falta, né, na nossa mão. Agora que não falta. Uma coisa é você aprender e você falar. Mas no momento em que aquilo que é o aprendizado, você internaliza e age, o poder de propagação disso é enorme, né? E aí sim você assume esse papel de agente transformador, e que eu acho que está na hora de cada um de nós, e principalmente a gente que tem mais privilégios, e que aí eu queria falar também das pessoas que estão com tempo. A gente precisa cada vez mais ser essa luzinha, sabe? De sair da nossa zona de conforto, se abrir para novos aprendizados. O momento é de adaptabilidade. A gente é imprevisível. A gente não sabe dia 10, dia 11, segunda-feira que vem, a gente não sabe que você vai ter lockdown, qual é o decreto que vão dar, quanto tempo que isso vai demorar mais ou não. Então, assim, viver com essas inseguranças, né, faz com que é hora da gente, eu diria assim, se aproximarmos da nossa humanidade, da humanidade do outro, cuidarmos do nosso equilíbrio emocional, tá? É fundamental que a gente ache tempo na nossa agenda como prioridade, e às vezes eu acho que é prioridade que é a nossa saúde. Não é só saúde física, é saúde mental. O teu estado mental dita a qualidade da tua vida, dita como que você vai ser o esteio de tudo isso. E aí tem aquele outro grupo que está com tempo, que eventualmente ou está sem trabalho no momento, está entre trabalhos e não tem filho. E realmente, quer dizer assim, a gente ganhou tempo, por exemplo, de locomoção. A gente não está mais no trânsito, mas quem está em casa lotado de gente, o tempo eventualmente que eu ganhei com a locomoção, eu estou limpando louça. Quem está com mais tempo, o que eu faço com esse tempo? Quando só tem eu e eu. E que eu tenho que olhar para dentro, e que eu não estou acostumada a encarar os meus medos, aquilo que não estava bom, porque eu saí do meu automático. Seja curioso sobre si, seja curioso sobre as relações, explore novos caminhos. Agora é o momento de experimentar. Eu, em 10 dias, lancei um curso online que eu estava para lançar há 3 anos. A gente precisa experimentar e fazer com os recursos que a gente tem agora, que é diferente daquela pessoa que fala assim, não, mas então no ano que vem, ou quando eu estiver preparada, você vai se preparar fazendo. Isso que você falou de a gente não estar acostumado a ficar sozinho com nós mesmos, né? A gente tem medo dessa companhia. E aí eu vejo quanta coisa que o povo inventa para fazer. A facilidade que a gente tem para criar algo que não vai agregar a nada é muito grande. Ou, por exemplo, sei lá, ou ficar só zapeando sem fazer nada, zapeando na TV, no Instagram, sei lá. Mas se você parar um minuto para ficar só com você, vem uma explosão de sentimentos, de medo, de emoções, de tudo, do passado, do presente, não sei o que a pessoa fica com medo. E esse é o momento que, pelo que eu entendi, que você está propondo, né? Fique com você, explore isso, porque isso vai te trazer uma evolução que só você pode trazer para você mesmo, né? Você pode querer até achar um guru que vai te dizer para onde você tem que ir, mas o teu processo de evolução, ele é feito por você, ele é uma conquista individual. A gente estava vivendo, cara, no mundo das distrações. A gente está no mundo do entretenimento. Ninguém fica um segundo sem esse celular na mão. Tem pesquisas, tem uma pesquisa legal nos Estados Unidos que eles fizeram, acho que na Universidade da Pensilvânia, eu acho, e que eles pegaram um grupo de pessoas, né, entendendo o quanto que elas conseguiam ficar sozinhas com elas mesmas diariamente, e a maioria tem pavor de ficar sozinha, então se ela está em casa, ela liga a TV, ela liga a música, e que elas preferem levar um choque físico do que estarem sozinhas. Não faça isso. Aproveita para entrar para dentro e sustenta suas emoções. Estou tendo oscilações emocionais. Se você olhar de frente as emoções, vocês vão ver que elas são passageiras.
que nós não somos as nossas emoções. Então, assim, se eu começo a estar em contato com elas, eu começo a perceber que elas são apenas sentimentos, Sim. que elas vêm, depois de um tempo curto, elas vão embora se eu não alimentá-las. Sim. E que eu sou aquela que observa as emoções e que consigo gerenciá-las. Uma das grandes habilidades que é a inteligência emocional. E saio dessa crise mais forte e com mais serenidade. A sacada é eu não me apegar nem ao momento, à emoção positiva, nem à emoção negativa. Uhum. Tanto a positiva vai embora, quanto a negativa vai embora. Vai para o silêncio. Se escuta. E se não tiver bom, respira. Porque você vai ver que vai passar. E aí isso começa a ser uma grande ferramenta para você ter resiliência. Porque se toda vez que eu tiver um incômodo, eu for me distrair, ou eu vou tomar um vinho, ou eu vou comprar uma coisa, ou eu vou ver um filme, ou eu vou ligar para alguém, eu não vou desenvolver essa capacidade fundamental para eu poder lidar com o que a vida trouxer para mim. Eu amei, Aninha. Eu amei. Ficou muito claro, assim, para mim, como que é a gestão de tempo, como tem a ver com essa necessidade, esse medo de ficar só com a gente, né? É muito, assim, pelo menos para mim, veio muito de encontro a isso, de se aquietar a sua mente, né? Essa coisa de, ai, eu não tô fazendo nada. Eu lembro assim, minha mãe, você não tá fazendo nada? Vai fazer alguma coisa? Tipo, tá vendo? São cobranças. Olha essas crenças, cobranças. São cobranças que existem e a gente fica se criticando o tempo inteiro. Então, pior das redes sociais, inclusive, já que a gente está nela, a gente pode falar dela, é a cobrança quando a gente se compara com o outro. Boa. Né? Excelente Porque ponto. a comparação, ela traz tudo, e tudo que a gente falou de negativo que acontece para tomar o nosso tempo, ela traz. Quando a gente está comparando, a gente está colocando toda a nossa energia criativa, porque assim, a gente não tem eu diria assim, uma quantidade infinita de energia ilimitada num dia. Então a gente tem que saber, aí entra o tempo também, aonde está a minha atenção? Para onde eu quero focar? Porque aonde eu foco, aquilo cresce. Sim. Então, uma coisa é você olhar as redes sociais e ter pessoas que te inspirem e que no momento em que você vê ela brilhando, fazendo algo que te motiva, né? Ótimo, você fala assim, cara, é possível. Sim. Ai, que legal, quero fazer também. Nossa, que ideia boa. Agora, se você olha e no momento você vê, e aí você vê um recorte dela, né? Porque você não tá vendo a vida dela inteira. E aí você olha, você tá vendo um pouquinho, mas aí você olha no espelho e você vê a tua inteira. Você fala assim, cara, eu tô muito aquém dela ou de outras, e no momento eu me diminuo. E toda a minha energia, que poderia ser direcionada para criar, para fazer, para inovar, ela é direcionada para o outro. Fica no círculo de preocupação, me paralisa e corta as minhas pernas. Então, assim, uma das grandes distrações que afasta a pessoa do seu propósito é a comparação. No final, tudo se culmina no momento em que a gente consegue compartilhar, né? Contribuir com o outro. E aí a nossa vida começa a ter sentido, propósito e tudo, né? Acaba tendo, assim, um gosto diferente. É verdade. É isso, muito obrigada, Aninha. Ai, obrigada pelo convite. Você é muito especial. Você sabe que eu te adoro. A gente não se vê tanto agora. Bom, então, não, mas a gente tem uma conexão. Assim, eu te adoro. Eu adoro tudo que você fala, todos os seus pensamentos, as suas frases. Sou muito, muito admiradora sua. E queria aproveitar para falar para as pessoas qual é o link, que eu fechei os comentários que estavam no seu rosto, mas qual é o link que as pessoas estavam pedindo para os próximos cursos que você está dando online? Te dou. O próximo curso é dia 16. Tá. Eu vou falar sobre como viver mais próxima da sua essência e tendo coragem de se desapegar do excesso. É óbvio que vai ser um workshop online de 2 horas. E se entrar no meu Insta, Ana Raia, ela vai conseguir lá no link na bio poder se inscrever. Pronto, maravilha. Muito obrigada. Eu também vou entrar lá.
Vou ver se eu consigo. Os dias eu vou conseguir, sim. Tá bom. Muito São 2 obrigada. horinhas só. Dá um Cara, beijo obrigada pra a você. Estela, pro Lucas. Conta comigo sempre, conta comigo Eu no Amor conto. Horizontal, que eu sou fã. Eu sei, você é demais. Obrigada a todos que escutaram também. Espero que tenha ajudado muito. Beijo, Aninha. Beijo, Adorei, Aninha. adorei. Beijão. Tchau, beijo.